No campo social, do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Ele respondeu e disse-lhes: Dai-lhes vós de comer. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 37. Emmanuel comenta essa passagem dizendo: Diante da multidão, fatigada e faminta, Jesus recomenda aos apóstolos: Dai-lhes vós de comer. A observação do Mestre é importante, quando realmente poderia ele induzi-los a recriminar a multidão pela imprudência de uma jornada exaustiva até o monte, sem a garantia do farnel. O Mestre desejou, porém, gravar no espírito dos aprendizes a consagração deles ao serviço popular. Ensinou que aos cooperadores do Evangelho, perante a turba necessitada, compete tão somente um dever, o da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. Naquela hora do ensinamento inesquecível, a fome era naturalmente do corpo, vencido de cansaço, mas, ainda e sempre, vemos a multidão carecente de amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia, vergastada pelos invisíveis azorragues da discórdia e da incompreensão. Os colaboradores de Jesus são chamados não a obscurecê-la com o pessimismo, não a perturbá-la com a indisciplina ou a imobilizá-la com o desânimo, mas sim a nutri-la de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança. Se te encontras diante do povo com o anseio de ajudá-lo, se te propões contribuir na regeneração do campo social, não te percas em pregações de rebelião e desespero. Conserva a serenidade e alimenta o próximo com teu bom exemplo e com a tua boa palavra. Não ouvides a recomendação do Senhor: dai-lhes vós de comer. Na bela lição de hoje aprendemos com Emmanuel que o dever cristão é de alimentar a multidão, no sentido de levar ao próximo palavras de ânimo, de estímulo, e não de pessimismo ou de reprimenda. Porque diante de um povo enfermo e faminto de luz espiritual, cabe a nós dar o de comer para esses indivíduos, auxiliando-os através de uma palavra, através de uma ajuda, ao invés de criticá-los por não encontrarem-se preparados. No Evangelho de Marcos, pela interpretação de Emmanuel, vemos que Jesus recomenda aos apóstolos alimentar a multidão, ao invés de recriminá-la por não terem se preparado para aquela jornada exaustiva. A intenção do Mestre, segundo Emmanuel, era de gravar no espírito dos aprendizes, dos seus discípulos, a consagração deles ao povo, ao serviço popular. Ensinou Jesus que os cooperadores do Evangelho têm somente um dever diante da multidão faminta: o dever da prestação do auxílio desinteressado e fraternal. O povo estava vencido pela fome, pelo cansaço, e até hoje o povo é carente de amparo, dominados pela fome de luz e de harmonia, sofrendo com a discórdia e com a incompreensão. Por isso, a tarefa do cristão até hoje é de auxiliar o povo,
de forma fraternal e desinteressada, porque até hoje o povo sente fome de paz e de harmonia. Por isso nós, chamados ao serviço cristão, não devemos cultivar o pessimismo, não devemos perturbar o povo com a indisciplina ou incentivar o desânimo, mas sim nutrir a multidão com paz e esclarecimento, fortaleza moral e sublime esperança. Finaliza Emmanuel dizendo que, se nós estamos diante do povo para ajudá-lo, se nos propomos a contribuir para a regeneração do campo social, não devemos perder tempo em pregações de rebelião e desespero, incentivar no povo o desespero, o medo, a rebeldia. Conservemos a serenidade, mesmo que estejamos diante de um cenário assustador na sociedade, alimentando no próximo o bom exemplo e a boa palavra. Não devemos esquecer, portanto, a palavra do Mestre: dar ao povo algo para comer. Indo mais além do alimento da carne, especialmente o alimento da alma, deixando de ser aquele que cultiva desespero e rebelião, e sempre sereno, recomenda a atitude pacífica, regrada e sempre objetivando o avanço espiritual. Que nesse momento em que o Brasil e outras nações passam por mudanças importantes no campo social, sejamos aqueles cristãos que não incentivam o desespero, a revolta, mas sim a busca de um mundo melhor através das atitudes pessoais e individuais, cada um na sua residência com o seu familiar, respeitando os valores éticos e morais do casamento, da paternidade, da maternidade, do convívio social. É dessa forma que traremos a mudança ao mundo. Que assim seja.